Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso Instagram. Hoje, nesse dia, que é o dia do Tisha B'Av, feriado judaico muito triste, porque é um feriado judaico que fala das divisões, né, das não participações das coisas em um projeto, né? Em outras palavras, da destruição dos dois templos, né? O primeiro e o segundo templo, da diáspora, do afastamento. E por esta razão, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esta relação também, que tem um pouco a ver com isso. Eu não preparei isso, né? Mas essa relação entre o Jung e o Freud, não me dei conta que batia no feriado, certo? Não foi intencional, mas tem essa relação, tanto neste dia de hoje, quanto na relação entre o Freud e o Jung, né? Para falar um pouco dessa relação do Freud e do Jung, a gente precisa pensar um pouco sobre as diferentes maneiras de se pensar medicina na época tanto do Freud quanto do Jung, né? Dos lugares em que eles estavam pensando, praticando medicina também, né? Então o Freud ele é mais velho que o Jung, ele vem de uma medicina que é muito mais da pesquisa, né? Pouca prática em hospital, ele já estava indo muito por essa via da pesquisa na neurologia. E ele sente a necessidade de ver pacientes, então ele vai lá para a França estudar com o Charcot, que era um psiquiatra muito mal falado na época dele, que estava estudando a hipnose e a histeria, em como fazer com que os fenômenos hipnóticos pudessem mudar os comportamentos das esquizofrênicas, das histéricas, na Salpêtrière, que era esse hospital na França. Olha só que legal aí. Temos a Mariana. Oi. Então eu estava contando um pouquinho, Mariana, e outros que estiverem aí chegando daqui a pouco, sobre as diferenças entre o que as diferenças na escola de medicina do Freud e do Jung. E então o Freud acabou aprendendo muito com o Charcot e foi depois voltou para Viena, né, que é de onde ele veio, e se dedicou muito a começar a atender pacientes. Ele começa a ver que ele tem uma hostilidade na universidade e começa a atender pacientes, e lá ele começa a desenvolver então esse estudo sobre o inconsciente que vai desembocar na interpretação dos sonhos. O Jung, por sua vez, veio de uma outra corrente, né, a corrente na Suíça. Ele foi aluno e grande Giovanna Borges, e grande entusiasta, o Jung, né, do estudo da esquizofrenia, muito influenciado pelo professor dele, Eugen Bleuler, que era desse hospital Burgeudsli, né, ali nos arredores de Zurique. Um hospital muito importante, né, que começa a desenvolver um modelo de atendimento que a gente chamaria hoje de hospital dia. Por quê? Porque os doentes ficavam na internação, fazendo inúmeras atividades, e o médico, o psiquiatra, ele tinha muita relação, muita proximidade com os pacientes. Ele ficava junto com eles na internação. Então era um modelo realmente diferenciado de atendimento na Suíça, muito diferente dos outros modelos europeus que existiam. Para vocês terem uma ideia, na França você ainda tinha os grandes manicômios, os grandes asilos, né? E ali você tem em Zurique um outro modelo muito mais de caminhar, por exemplo, com o paciente, de poder conversar mais com ele,
até mesmo de realmente trocar mais com o paciente mesmo. Tinha um modelo muito forte na Suíça assim. E a gente vai ler um pouquinho, quando a gente vai estudar essa relação entre os dois, né, que existia muita admiração do Jung pelo Freud e muito não entendimento de certas questões, né. O Jung, no seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões, vai colocar muito fortemente essa ideia de que o Freud já tinha uma teoria sobre a sexualidade humana e de que ele não abria mão e de que sempre essa parte as conversas que eles tinham sobre as origens da neurose levava o Freud à sexualidade, né, humana. Há algo na sexualidade humana que não se desenvolveu bem naqueles famosos estágios iniciais do desenvolvimento. O Jung, por sua vez, se tornou um grande defensor da teoria. Grande Léo. O Jung, por sua vez, se tornou inicialmente um grande defensor da teoria psicanalítica, né? Ele escreveu muitos artigos falando sobre psicanálise. O início dessa relação com o Freud foi falando muito sobre a psicanálise, defendendo ela dos acusadores, que existiam muitos, e também, de uma forma muito interessante, que as pessoas geralmente não sabem, a escola lá nesse hospital na Suíça, Burgos, ele foi a primeira que trouxe um tripé psicanalítico mesmo, para a formação, né, em que você teria tanto estudos teóricos, quanto a análise, né, a sua própria análise, e também as supervisões, né, dos casos que você atende. Então esse modelo foi implantado inicialmente em Burgosli. Por quê? Porque em Viena o Freud tinha o grupo das quartas-feiras. Então ele ficava lá debatendo e conversando. Só que o Jung, pela grande proximidade que eles tinham, né, pela grande amizade e respeito, o Jung acabou sendo o cara que melhor absorveu e conseguia melhor debater os temas relacionados à psicanálise, e por isso o Freud disse: você é o meu sucessor, você é o cara que vai passar o bastão adiante. E mais do que isso, o Freud via com muito bons olhos o fato do Jung não ser judeu e poder levar isso para o conhecimento da psicanálise para um outro secto fora do judaísmo, presente na Áustria. Essa admiração, ela começa realmente, como eu falei ali um pouco antes, a sofrer um certo abalo quando o Jung começa a ver que a etiologia das neuroses... Marina, oi, tudo bem? A etiologia das neuroses não está fixada somente nas pulsões sexuais, né? Freud já tinha visto ali que existiam dois tipos de pulsão, né, as sexuais e as as pulsões vitais, né, aquelas, por exemplo, que dizem respeito à fome, que dizem respeito a gente continuar vivo, né? E essa diferenciação vai com o tempo ganhando mais força no trabalho do Freud, né? Mas o Jung achava que não era isto, né? Ele achava que a libido tinha uma outra forma de se encontrar que não estava relacionada necessariamente ao cumprimento da neurose. Então já temos aí uma questão bem importante, que foi levar um pouquinho a ideia da esquizofrenia para dentro da psicanálise, que até então estava muito reservada ao entendimento da neurose. Ó, o Robertson, oi, lá de Belém, temos aí, muito reservado ao entendimento da neurose, a psicanálise, né? Por quê? Porque o Freud realmente tinha se dedicado a estudar a histeria, né? Então, claro, não estou falando de todos os termos aqui do vocabulário psicanalítico, né? Nem estou adentrando tanto assim na história, porque eu quero que a gente possa pensar um pouquinho agora no que um contribuiu para o outro e no que houve também, o que vai se tornar uma diferenciação. O que acontece então nesse ponto aí, né? Então em 1911 o Jung é eleito presidente da IPA, da International Psychoanalytic Association,
né? Já realmente com essa ideia de ser o primeiro presidente e o primeiro realmente grande divulgador fora do mundo judaico, né, da psicanálise. Mas em 1912, o Jung publica um livro chamado Transformações e Símbolos na Libido, né, que depois vai se tornar o livro chamado Símbolos na Transformação, né, em que ele vai pegar os relatos de um psiquiatra sobre uma tal de senhorita Miller, que teria feito vários devaneios e volta da Europa, volta para os Estados Unidos e enlouquece, né? Tem um surto esquizofrênico. E nesse livro fica muito nítido uma questão bem importante, né? Jung estava muito preocupado em encontrar a imagem profunda de um símbolo. Quer dizer, os símbolos não deveriam ser pensados somente relacionados a uma teoria fechada, pronta. Eles deveriam ter alguma coisa que é uma contribuição muito verdadeira daquela pessoa, mas também estavam dizendo e estavam atrelados a uma circunstância mais profunda da humanidade. Isso aparecia também no sonho. Isso estava e está muito dentro desse inconsciente profundo, né? Isso divergia muito com o Freud, absolutamente, né? Freud via que sim, existia a importância dessa contribuição pessoal da pessoa, o símbolo, o signo, ele é interno desta pessoa, né? Ele não está relacionado a outras possibilidades nessa cultura, nisso que o Jung chamou de um inconsciente coletivo, né? Um está dentro desse manancial de experiências, né? Mas ele fala muito de uma experiência muito profunda da pessoa. E isso aí foi uma coisa que a gente poderia chamar realmente de a grande diferença entre eles, né? Agora eu quero falar um pouquinho de uma coisa que muitas vezes a maior parte das discussões não fala. Esse é o diferencial desse vídeo aqui. O que acontece com a história da psicanálise depois que o Freud falece, né? Que ele morre e a escola vai para a Inglaterra, e na Inglaterra começa a nascerem novas perspectivas de pensar a psicanálise, a teoria e a prática. Olha que coisa importante que começa a acontecer com a psicanálise, né? O Freud tinha pensado as coisas de um determinado ângulo, o Jung tinha pensado as coisas de um determinado ângulo também, mas a prática o adentramento em como os pacientes vivem começa a questionar um pouco se essas teorias aí elas são bem aquilo que os seus autores estavam tentando dizer. Olha que coisa interessante, né? Por quê? Porque conforme o desenvolvimento da psicanálise foi crescendo, os psicanalistas começaram a ver também que existiam estados emocionais muito primitivos dentro das pessoas que simplesmente não eram tocados e que as teorias, tanto do Freud quanto do Jung, não estavam conseguindo dar conta de todos eles, né? Então esses psicanalistas na Inglaterra começam a fazer algumas alterações pequenas, né? E começam a ver que sim, o Jung tem uma certa razão, no sentido de que exista dentro de nós uma criança, um estágio afetivo muito interior. Quando nós vamos ler os relatos do Jung, ele vai falar muito da volta dele às memórias de infância. Olha que coisa importante isso. Mas memórias de uma infância que também não se realizou no adulto também. Está lá ainda. Não necessariamente reprimido, não necessariamente machucado, mas oprimido por uma força destruidora. Olha o Fabrício aí, tudo bem? Não necessariamente destruído ou machucado por uma força maléfica, né? Uma força ruim nossa, mas uma força que deve ser preservada. Olha que coisa importante isso, que as memórias do Jung vão trazendo. Opa, então o trabalho do Jung
passa a ser muito isso, trazer essa memória de uma coisa que não tem esse cuidado, essa representação anterior, né? Porque é muito profundo, tá? Um inconsciente muito profundo. Mas sem a ideia do Freud de fazer essa busca nesse passado, nessa memória, nós não poderíamos olhar para ela no presente, né? Então nós começamos a entender isso aí, e isso aí, essa linha, né? Isso aí que eu chamo essa linha, né? Essa linha. E lá na psicanálise inglesa vai ter um psicanalista muito interessante chamado Winnicott, né? Que ele vai começar a tentar fazer um resgate dessa criança interior da gente. Essa criança que muitas vezes desaprendeu a brincar. Olha que coisa importante. Quer dizer, desaprendeu a brincar, não viu a beleza e a alegria de poder brincar. Então o trabalho do Winnicott também está muito nisso, em poder despertar na gente essa coisa que ela é mais lúdica, mais da brincadeira. E o Winnicott vai fazer menção justamente ao Memórias, Sonhos e Reflexões no dia que o Jung falece, em 61, agora não me recordo o dia exatamente, mas é em 61, ele vai fazer questão de mencionar aquilo que fez o Jung começar a se integrar mais, a ser uma pessoa mais integrada, né? Que foi uma memória de que ele estava sobre uma pedra perto de um rio, né? E ele começa a se dar conta que ele é uma fração de uma coisa maior, de uma coisa muito maior, uma coisa transcendente. E isso toca muito esse psicanalista, o Winnicott, na Inglaterra, né? Então, o que a gente começa a notar? Que o psicanalista ele passa a não ter que ser um defensor de uma teoria, né? Mas ele passa, e depois nós vamos ver isso acontecer muito com outros psicanalistas também na Inglaterra, né? O Bion, por exemplo, vai se deixar levar muito também pelo inesperado, pela criatividade, né? E também vai tentar fazer essa conexão com alguma coisa transcendente, alguma coisa muito maior também, né? Por quê? Porque ele também vai olhar para dentro dele como psicanalista. E olha como isso é importante, né? Olha como esse e ou do Freud e do Jung é tão importante também para a gente, né? Por isso que eu não estou fazendo aqui nem defesa, eu não estou sendo nem o defensor, nem o algoz, né? Eu estou tentando trazer o eu, né? Essa estranha relação de você sentir proximidade e também estranhamento. Você querer estar perto e querer se afastar. Que eu acho que é um pouco o que aconteceu com a relação dos dois, mas que acabou ficando uma herança muito positiva para um trabalho mais dedicado também dos psicólogos e dos psiquiatras aos seus pacientes. Porque eles vão ter que começar a olhar não só as doenças e as patologias, mas também as propostas de futuro, também o que vai ser bom para os pacientes, também o que vai acrescentar na vida deles. E isso, pessoal, é o que eu queria falar hoje para a gente aqui, poder fazer uma associação dessas duas coisas num dia que hoje para a sociedade, de um modo geral, especificamente a cultura judaica, é um dia um pouco mais triste, um pouco mais pesado, mas que por isso mesmo precisa de reflexão. Então, muito obrigado a todos, um bom dia e felicidades. Até mais.